seja muito bem-vindo a mais uma entrevista no canal Super Vendedores. E hoje eu tenho a honra de receber o Fernando Augusto. Fernando, seja muito bem-vindo. Legal, Leandro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no canal Super Vendedores, compartilhar dicas e ferramentas com o pessoal que curte, que acompanha o canal. É um prazer muito grande. Obrigado pelo convite e sejam todos muito bem-vindos. Legal, a gente que agradece você compartilhar a informação. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito bacana, PNL, né? E o Uhum. título da nossa entrevista é O que é PNL e como aplicar em vendas para aumentar os seus resultados. Isso mesmo. Né? E a nossa primeira pergunta, para a gente poder iniciar com o pé direito, é o que é PNL e quando ela surgiu, Fernando? Legal, essa pergunta é bem bacana, Leandro, porque não existe uma definição concreta do que é PNL, né? Quem estuda, quem lê sobre PNL, Certo. você identifica que tem várias definições. Então, tem autores que definem a PNL como o manual do cérebro. Tem Ok. outros que vão falar, é a arte da comunicação. Outros, então, é a ciência do comportamento humano. Enfim, tem várias definições. Eu acredito em todas elas. Para mim, é a ciência do comportamento humano, é o manual para o cérebro, é a arte da comunicação. Enfim, tem diversas definições para o que é PNL. Entendi. Mas assim, se você pudesse conceituar, né, com as suas palavras, Aham. pro vendedor que está te assistindo, o que você falaria? Legal. Então, PNL é a sigla para programação neurolinguística, né? Então, conceituando as palavras, programação refere-se ao comportamento, aos nossos hábitos, neuro, a nossa mente, e linguística, a comunicação. Então, seria assim: como eu posso mudar os meus hábitos, criar hábitos de alta performance através da linguagem? Ok. Então, isso é de extrema importância para todo vendedor, que é como ele vai mudar o mindset dele, como ele vai mudar a mente, a percepção, Tá. para atingir resultados de alta performance. Entendi. Mas olha que loucura. Então é algo que a gente atinge o cérebro, é uma Uhum, programação cerebral, mas que isso exato. atinge todo o nosso corpo, tô certo? Exatamente, é isso mesmo. Legal. A Então PNL diz que corpo e mente estão totalmente interligados. é aquilo, né? Quando o teu cliente está pensando algo, o corpo dele está refletindo aquilo que ele está Ex- pensando. Exatamente isso. Né? Então, isso entra no segundo tópico que a gente queria abordar. Uhum, E o que é muito quente em vendas e é muito importante para quem está assistindo a gente. É, aham. o que é rapport? Rapport é algo que a gente estuda muito em vendas, mas eu quero que a pessoa que está nos assistindo, o super vendedor que está nos assistindo, o que é rapport e qual o poder do rapport em vendas? Legal. O rapport, para mim, Leandro, se acabar essa entrevista e o vendedor aprender o que é rapport, eu já me sinto totalmente, atingiu o meu objetivo. Que para mim o rapport é o mais importante, é um dos pilares da PNL Ok? e é o que todo vendedor precisa ter, não só nas relações de vendas, como em qualquer relação que ele tenha com amigos, com família. Quando você aprende a técnica do rapport, todos os seus relacionamentos melhoram. Certo? Tá? Então, como é que eu vou explicar para o super vendedor que está assistindo o canal o que é rapport? Eu vou Certo. pegar uma situação que aconteceu comigo a semana passada para ilustrar o que é o rapport, né? Então, eu fui jantar num restaurante com a minha namorada semana passada e aí eu reparei em algumas pessoas que estavam nesse restaurante e aí eu vi que tinha uma mesa que tinham 5 amigos, tinham Ok. lá 5 pessoas reunidas e eu reparava que às vezes tinham 3 que estavam conversando, tinham 2 que estavam no celular, às vezes mudava, às vezes quer dizer, eles não estavam ali todos ao mesmo tempo. Em compensação, numa outra mesa, num outro lado, haviam 4 amigos e nenhum deles ligando para o celular e todos conversando, contando piada, um rindo do outro, sabe? Tava aquele clima gostoso, ou seja, todos eles estavam conectados, mais conectados do que os outros que estavam conectados com os aparelhos celulares. Certo. Então, o rapport é isso, é você se conectar
com as pessoas, é você criar uma relação de confiança a nível inconsciente, né? É você realmente estar ali naquele momento com as pessoas que você está interagindo. Tá, entendi. Então, vamos lá. Então, vamos lá, cliente, vendedor. Aham, Vamos dar uma dica mais prática. legal. Me dá um exemplo de como o vendedor poderia estabelecer um rapport com o cliente dele durante uma reunião, por exemplo. Legal, bacana. Quando eu pratico o rapport, eu utilizo 4 passos. Tá, Primeiro passo é você ter real interesse pelo que é importante para outra pessoa. ok. Tá? Esse é fundamental. Se você não tiver um real interesse pelo que é importante para outra pessoa, você não vai atingir o rapport. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava num cliente, numa reunião com um cliente, e ficou um clima, uma conversa amigável, né? Então, houve uma relação de confiança entre a gente. E esse cliente, ele gosta de pescar. E ele falou, Fernando, eu vou pescar esse final de semana com alguns amigos, você não gostaria de ir junto? E eu, particularmente, é uma coisa que eu não sei, eu não gosto de pescar, eu não sei pescar. Porém, isso não quer dizer que eu não tenha interesse em saber sobre pescaria, tá? Então Ok. eu falei, eu agradeço muito o convite, mas eu não sei pescar, eu não tenho muita afinidade com pescaria, mas onde vocês vão pescar? E aí ele falou, vamos para o litoral aqui de Santa Catarina. E daí eu perguntei, mas legal, mas você usa linha importada, linha nacional? Quer dizer, então assim, mesmo eu não gostando, eu me interessei pelo que é importante para aquele cliente, tá? Entendi. Você deu continuidade ao assunto que para ele era importante. Para ele era importante, exatamente isso. Então, o primeiro passo é se preocupe com o que é importante para outra pessoa, Ok. legal? Segundo passo, Leandro, é você respeitar o tempo da outra pessoa, né? Hoje em dia a gente sabe que tempo é um artigo de luxo, então, assim, se você teve aquele tempo, respeite o tempo e verifique, porque as pessoas dão sinais, às vezes nem não verbais, né, de expressões corporais, se elas estão interessadas ou não no que você tem para falar. Ok. Então, é respeitar o tempo. E se o cliente der sinais que ele não quer ouvir naquele momento, o negócio é marcar outro horário, é deixar para outro dia para a conversa fluir melhor. Tá? Tá. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é você fazer um espelhamento da outra pessoa. E é aqui que eu deixo um ponto não de preocupação, mas de cuidado que o Tá. vendedor tem que ter, porque você espelhar uma pessoa é você imitar alguns movimentos, algumas falas dessa pessoa. E se a pessoa perceber que você está fazendo isso, pode ficar muito chato. Então, assim, a dica que eu dou é treine muito com amigos, com parentes, antes de começar a aplicar com clientes. Perfeito. Tá? Então, o que o vendedor ele pode espelhar? Ele pode espelhar as palavras e as expressões preferidas do cliente, ele pode espelhar expressão corporal, os gestos que ele costuma usar, ele pode espelhar tonalidade e ritmo de voz, pode espelhar até o nível de respiração desse cliente. Então, quanto mais você espelhar a outra pessoa, mais você entra em conexão com ela. Mas lembrando sempre com muito cuidado. Legal. Eu queria fazer duas observações, né? Tá? Rapport é algo que realmente tem que ser feito com muito cuidado, até para a Uhum, pessoa, para o seu cliente não perceber que, se uhum, não, que você não está fazendo, por exemplo, não está realmente imitando ele, né? Ele cruzou o aham, braço, você vai cruzar também, ele cruzou a perna, você cruza também. aham, Quer dizer, existem técnicas, você não precisa copiar, né? Eu acho que esse é o termo certo, você não precisa sim, copiar todos os movimentos. aham, exatamente. Existem técnicas. E a segunda observação é o seguinte: a nossa entrevista é óbvio que ela é muito curta para aprofundar no tema rapport, no Aham, tema PNL. Então, se sim, você que está nos assistindo tem interesse sobre o assunto,
depois você pode procurar o Fernando, procure um curso especializado em PNL, que é Aham. algo interessantíssimo para nós que trabalhamos com vendas todos os dias, para você se aprofundar, né? Aí sim, você vai fazer um treinamento contínuo, várias Uhum. aulas, você vai treinar os movimentos, né? Tem o espelhamento de respiração, de movimentos, para você ter essas habilidades, para você desenvolver essas habilidades e não causar nenhum mal-estar entre você e o seu cliente. Tô certo, Uhum. Fernandão? É isso mesmo, Leandro, é isso mesmo. Tem que tomar muito cuidado porque é o que você falou. E a PNL, ela não interpreta expressões corporais. Então, se a pessoa está com o braço cruzado, não quer dizer que ela esteja fechada para o que você tem para falar. Então, é o que você falou. Se ela cruzou, você não precisa cruzar. Se ela cruzou o braço, o simples fato, às vezes, de você cruzar as mãos é um movimento semelhante e você vai criar uma sensação de conexão com essa pessoa, tá? Entendi. Mas está certíssimo, é isso mesmo, né? Aqui são dicas um pouco superficiais. Quem quiser se aprofundar, procura um curso mais completo de PNL, de o que é rapport, para entender bem essas técnicas. Legal. Eu costumo falar o seguinte, né? Quando eu saio de uma reunião com a sensação de que eu ganhei um amigo e não um cliente, é que eu estabeleci rapport de Um forma rapport. correta. É exatamente isso. Definiu muitíssimo bem agora. É exatamente isso. Legal. Bom, vamos aprofundar um pouquinho, né? Dentro da Legal, PNL, a gente tem um termo chamado sistemas representacionais. Tá? legal. Então, eu queria entender o que isso significa, Fernando. Legal, Leandro. Os sistemas representacionais são os padrões de comunicação. Ok. Os criadores da PNL, o Richard Bandler e o John Grinder, eles identificaram que as pessoas utilizam basicamente três canais principais de comunicação. Primeiro é o visual, que são as pessoas que preferem se comunicar através das imagens. Ok. O auditivo, que são as pessoas que preferem se comunicar através dos sons. E os sinestésicos, que são através das sensações, aquelas pessoas que gostam de tocar quando conversam, né? Ok. Então, isso são os sistemas representacionais. E como é que o vendedor pode melhorar o seu atendimento ao cliente utilizando essa técnica? Toda vez que a gente se comunica com alguém, é a nossa obrigação adaptar a nossa comunicação ao que é o preferido para outra pessoa. Ok. Então, vamos supor, no meu caso, sou muito mais visual do que sinestésico. Eu sou mais visual, depois auditivo e depois sinestésico. Quando eu vou conversar com uma pessoa que eu identifico que o padrão dela é mais auditivo, eu vou mudar a minha comunicação, eu vou usar mais palavras e expressões que tenham mais a ver com o canal auditivo. Ok. Tá? Então, é você adaptar a sua comunicação ao canal preferido da outra pessoa. Certo. Mas Fernando, me esclarece uma coisa. Antes da gente entrar na parte do cliente, eu queria que você desse algumas dicas para quem está nos assistindo, para que ele identifique o padrão dele, Ah, antes, legal. antes dele identificar o padrão do cliente. Bacana, legal. Isso é muito importante e é muito simples, né, Leandro? Porque eu tenho um teste, né, que eu uso com os meus clientes Ok? e eu vou disponibilizar aqui no canal do Super Vendedores e aí você encaminha aí para o pessoal que acompanha, tá? Então eu te mando esse teste. É um teste simples, algumas perguntinhas que você responde e aí você identifica qual que é o seu canal preferido, se é o visual, auditivo ou sinestésico. Legal. Então, só para recapitular. Você que está nos assistindo, se você está assistindo o vídeo no YouTube, no link do post tem um link para o post do blog. Dentro do blog vai estar uma caixinha onde você aperta e faz o download desse arquivo que o Fernando vai disponibilizar. Combinado? Se você está assistindo no blog, é só pausar o vídeo, rolar para baixo a página que você consegue fazer o download facilmente desse arquivo que o Fernando disponibilizou. Obrigado, Fernando. Por favor, pode continuar. Legal, legal, obrigado, Leandro. Então, e aí, depois que você descobriu o seu, né, Tá? você precisa descobrir o do cliente, das pessoas com quem você vai interagir. Perfeito. Como é que você vai fazer isso? A primeira forma mais fácil de fazer isso é prestando atenção nos padrões linguísticos da pessoa. Então, as pessoas visuais, ela usa muito expressões como olhe, veja, muito brilho, cor, eu vejo uma luz no fim do túnel, tudo que esteja relacionado
aspectos visuais são as expressões que ela costuma utilizar. Certo. Já os auditivos, eles preferem coisa do tipo, olhe, escute, vamos conversar, eu ouvi isso da sua boca. Então, assim, palavras e expressões do canal positivo, do auditivo. Ok. E os sinestésicos são as pessoas que são através das sensações. Então, aquela pessoa que chega para você e fala, Leandro, eu estava com um pressentimento que eu tinha que falar com você hoje, né? Pressentimento, percepção, muito calor, muito quente, muito frio, são todas expressões de sensações. Tá. São as expressões preferidas dos sinestésicos. Tá. Legal. Agora vamos por dentro de uma reunião, né? O cliente, o vendedor que está nos assistindo chegou na reunião, né? É um novo cliente, ele sentou, né? Ele vai começar a conversa. Como é que ele pode, de repente, rapidamente identificar se é o canal auditivo, sinestésico ou visual? Existe alguma técnica? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não sei se aplica, aí você faz a avaliação. A primeira coisa que eu faço é entregar o meu cartão de visitas. Né? Porque ali eu já vejo se ele é visual, se ele é sinestésico. Se ele é visual, de repente, ele vai olhar o cartão e vai deixar em cima da mesa. Uhum. Se ele é sinestésico, ele pega o cartão, ele vira o cartão, Sim. ele fica, de repente, com o cartão na mão, vem da gramatura, Uhum. o meu cartão é um pouquinho mais grosso, da agência. Então, eu percebo ali, naqueles 2 minutinhos iniciais da reunião de troca de cartão, que ele gosta de sentir o cartão. É uma boa técnica? Seria um início do desenvolvimento? Você teria algum outro exemplo, Fernando? Sim, essa é uma técnica muito bacana. Exatamente o que você falou, né? Se ele sente, ou se ele só olha e deixa na mesa, ou se ele guarda o cartão, todas essas micro expressões, você já pode começar a avaliar. Okay. Agora, existe uma outra técnica que ela é bem bacana, que é através do movimento dos olhos da pessoa. Ok. Tá? Então, os fundadores da PNL, eles identificaram que toda vez que você faz uma pergunta onde a pessoa tenha que acessar a memória, ela vai olhar para um lado. Certo. E quando ela tem que criar uma imagem, uma situação, ela vai olhar para o outro lado, tá? Então, o que eles descobriram? Então, uma pergunta onde você tem que acessar a memória. O que você gostou na última viagem que você fez? O que você mais gostou na última viagem que você fez? Então, a pessoa ela vai ter que acessar a memória para te responder essa pergunta, tá? Eles identificaram que quando acessa a memória, a pessoa vai olhar para o lado esquerdo. Ok. Tá? Isso não é 100%, pode mudar em pessoas nos canhotos, em pessoas que tiveram algum tipo de cirurgia plástica também pode ter alguma alteração, mas a maioria das pessoas olha para o lado esquerdo quando vai recordar alguma coisa. E quando você faz uma pergunta onde ela tenha que criar uma situação, então vamos supor se eu te perguntar assim, Leandro, como seria a casa dos seus sonhos? Então você vai ter que fantasiar, você vai ter que criar essa imagem de como seria a casa dos seus sonhos. Aí eles identificaram que as pessoas olham para a direita, tá? Então, lembrança esquerda, criação à direita. E aí tem mais outros movimentos que eles identificaram também. Esquerda para cima, aqui no nível mais alto, identifica que a pessoa tem um padrão predominante visual. Ok. Tá? Esquerda na linha do horizonte, padrão predominante auditivo. Ok. E esquerda aqui para baixo é o padrão, não é um padrão, na verdade ela está em diálogo interno, ela está conversando com ela mesma. Entendi. Tá? Pro outro lado agora, direita e pro alto, padrão está construindo uma imagem. Ok. Tá? Direita na linha do horizonte, ela está construindo um som, está criando alguma coisa auditiva. Ok. E direita para baixo, identifica que a pessoa é sinestésica. Certo. Tá? Então, o vendedor ele pode fazer um tipo de pergunta, claro que esteja relacionado com o que ele vai conversar com o cliente. Né? Aqui eu dei exemplos de como você pode fazer isso. É criar uma pergunta onde ele tenha que acessar a memória, e outra onde ele tenha que
criar alguma situação, tá? E aí identificar para onde vai o olhar desse cliente, Certo. tá? Eu posso disponibilizar também aqui para o pessoal que acompanha o canal dos Supervendedores um gráfico que diz exatamente isso, uma tabelinha que diz exatamente isso. Esquerda superior é visual lembrado, direita, esquerda na linha do horizonte é auditivo lembrado. Tem uma tabelinha para ficar mais fácil para o vendedor, toda vez que ele for visitar um novo cliente, ficar mais fácil dele identificar esses padrões. Legal, já anotei aqui na pauta, manda para mim que com certeza isso é muito interessante. É legal colar na agenda, né? Chega na reunião, ele bate o olho, lembra e fala, bom, porque requer prática, né? Essa técnica exige prática mesmo. Todo vendedor ele tem que praticar muito, porque no começo você fica meio atrapalhado, né? Então pratique muito. A dica que eu dou para os vendedores é pratique muito, e que uma hora isso vai se tornar automático. Você faz a pergunta, a pessoa olha para um lado, você já identifica o padrão dessa pessoa, e aí você já adapta a sua comunicação para ficar mais fácil, para aquela pessoa ficar mais receptiva ao que você tem que falar. Perfeito. Legal? Bom, dando sequência na nossa entrevista, Fernando, queria perguntar para você, dentro da PNL, né, o que é metamodelo? Ah, legal. O metamodelo também são padrões de comunicação, e o que eles identificaram é que as pessoas, quando se comunicam, quando contam uma história, elas têm 3 padrões. Primeiro é a generalização, segundo, omissão, e o terceiro, a distorção, tá? Então, vamos explicar para o vendedor o que é isso. Então, generalização é quando você usa aquelas palavras do tipo nunca, sempre, isso sempre foi assim, e isso pode até criar uma crença negativa num vendedor. Vamos supor que o vendedor fala, em janeiro ninguém compra, né? Tem vendedor que tem esse tipo de crença. Ele generaliza. O ano só começa depois do carnaval. Do carnaval, exatamente, né? Então, assim, ele generaliza, ele fala, pô, ninguém compra, né? Então, esse tipo de expressões, né? Ninguém, sempre, todo mundo, né? O famoso, quando a criança vai pedir para a mãe para sair, a mãe perguntar quem vai falar, todo mundo, né? E aí a mãe fala, mas você não é todo mundo, né? Então, assim, é esse tipo de expressão, você generalizar para tudo, para todas as situações, para tudo, é isso que é a generalização. Tá. A omissão é quando você omite detalhes do que você está contando. Ok. Então, imagine, porque também se toda vez que a gente fosse contar algum caso, a gente fosse se apegar a todos os detalhes, a gente ia ser considerado chato, né? Aquela pessoa que conta tudo nos mínimos detalhes, né? E a omissão, eu acho legal, até voltando um pouquinho no rapport, porque quando uma pessoa te fala alguma coisa, você começa a perguntar os detalhes, isso demonstra que você está interessado em saber mais sobre o que aquela pessoa está falando, né? Então, assim, utilizar esse padrão de omissão em favor de construir um rapport. Então, de repente, um exemplo, o cliente que me falou que não gosta de pescar, então eu falar que gosta de pescar, eu perguntar, né, tá, mas você prefere pescar em alto mar ou em água doce, né, você usa linha importada ou linha nacional, você prefere pescar com seus amigos ou com a família, enfim, quanto mais detalhes você vai perguntando, porque é natural as pessoas omitirem os detalhes para não se tornarem inconvenientes, mas você cria um rapport com essa pessoa porque você está interessado no que ela está falando. Certo. Legal? E o último, que é a distorção, que é justamente você dar asas à imaginação, que é quando você vai contar um caso e aí você coloca elementos que não ocorreram de fato naquilo lá. Entendi. Então, é aquele famoso ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Tá. Então, esses são os 3 padrões que compõem o metamodelo na PNL. É engraçado. Eu sempre imaginei, Fernando, que metamodelo era como se
como se fosse, por exemplo, eu tenho um grande profissional no meu segmento que eu admiro muito ele. Aham. Então eu sigo, por exemplo, ele em todas as redes sociais, eu acompanho a trajetória dele profissional, eu vejo onde ele estudou para de repente poder ter a oportunidade de estudar na mesma instituição de ensino, fazer um MBA. Ou seja, Uhum. eu sempre acreditei que isso era o metamodelo, né? Aham. Eu ter alguém ou várias pessoas como um exemplo, né? Uhum. Ou a gente pode trazer isso para o âmbito profissional, por exemplo, poxa, tal profissional fechou um projeto X. Eu quero Uhum. fechar um projeto desse jeito, ou melhor, ter um metamodelo Uhum. de case de sucesso. Então não tem nada a ver com relação. Não, isso é uma modelagem, né, Leandro? É você pegar, você se inspirar, exatamente o que você falou, se inspirar em pessoas que tiveram sucesso e Tá? que você, o que os criadores da PNL descobriram, né, Tá? quando eles começaram a pesquisar, é por que que somente algumas pessoas têm sucesso na vida, né? Perfeito. Então eles falaram, pô, será que essas pessoas têm padrões diferentes? As pessoas de sucesso têm padrões diferentes? E eles identificaram que sim, que as pessoas de sucesso têm padrões diferentes das outras pessoas. E aí a pergunta que veio depois é, se as outras pessoas que não têm sucesso copiarem os padrões das pessoas de sucesso, elas também vão ter sucesso? E eles identificaram que sim, que se você imitar padrões de pessoas de sucesso, as chances de você também ter sucesso são muito grandes. Por isso que é muito, isso que você falou, você ter uma pessoa que você admira e você seguir esses padrões, as chances de você ter o mesmo resultado que essa pessoa são muito grandes. Ah, bacana, Tá? bacana. Legal, legal. E o que é comunicação verbal e não verbal? Ah, legal. A comunicação verbal e não verbal, ela não está dentro da PNL, Tá? ela é uma pesquisa de um professor chamado Miraban, da Universidade da Califórnia, e aí ele queria identificar quando você se comunica com uma pessoa, só o conteúdo tem impacto ou a expressão corporal também tem um impacto? Tá? Tá. Então ele queria identificar esses três pontos: o conteúdo, a expressão corporal e a tonalidade e o ritmo da voz. E aí o mais bacana o resultado dessa pesquisa é que ele descobriu que o conteúdo, o que você está falando, tem peso apenas de 7% em toda a comunicação, quando você fala com as outras pessoas. 38% é referente à tonalidade da voz, a tonalidade e o ritmo da voz, como está a sua tonalidade da voz. E os outros 55% é a expressão corporal. Então o resultado é muito bacana, que aí você identifica o quê? Que apenas 7% é o que você fala e 93% é o como você fala. Certo. Então o vendedor, quando ele vai conversar com os clientes, ele tem que se preocupar não só com o conteúdo, né? Tá na ponta da língua o que ele vai falar, né? Os benefícios dos produtos tem que estar na ponta da língua, mas ele também tem que se preocupar muito com a forma como ele vai transmitir o recado, tá? Entendi. Expressão corporal, tonalidade da voz, sorriso na cara, barba bem feita, roupa, tem que se preocupar com tudo, porque todo o conjunto vai impactar na venda desse vendedor. Legal, legal, perfeito. Legal. Só uma dúvida, você tem alguma dica extra para quem vende por telefone? Porque por telefone você não tem o visual, você tem Aham, o verbal, você tem o conteúdo e você tem o verbal que seria a tonalidade, né? Então sim, você perde 55% que seria o corporal, seria aham, o o contato visual. visual. Aham. Dentro desse estudo tem alguma coisa com relação a vendas por telefone? É caprichar no atendimento por telefone, né? Porque você sente quando você está falando com uma pessoa por telefone, você não vê, mas você consegue sentir se a pessoa está sorrindo, se ela está empolgada pela tonalidade da voz dessa pessoa, né? Então, o pessoal que vende por telefone, a dica que eu dou é capriche mesmo na tonalidade, nas expressões verbal mesmo, porque é o que vai contar para fechar a venda. Legal, show de bola, show de bola. Bom,
Para a gente ir para a última pergunta do nosso bate-papo, né? Fale um pouco sobre visualização e âncoras. Aham, legal. Essas duas ferramentas, elas são muito, muito potentes, né? Eu tenho excelentes resultados utilizando quando eu vou conversar com o cliente, que é o quê? É você fazer, primeiro vamos lá, visualização. Visualização é você fazer uma visualização mental do objetivo que você tem já concretizado. Então, o vendedor, antes dele entrar no cliente, se ele fizer uma visualização mental do cliente já comprando o produto, Tá. as chances disso acontecer são muito grandes, né? Por quê? Porque o cérebro ele não reconhece o que é real e o que é imaginário. Interessante, Tá? interessante. Então, se você vive aquilo mentalmente, se você se imagina tendo sucesso mentalmente, o cérebro não sabe se aquilo realmente está acontecendo ou se é fruto da sua imaginação. Ok. Então é como se você falasse assim para o seu cérebro, é isso que eu quero que aconteça. Né? E aí as chances daquilo acontecer são muito maiores do que se você não fizer essa visualização mental antes de entrar no cliente. Legal, legal. E as Legal. âncoras? As âncoras é tudo aquilo que te tira de um estado, seja, vamos supor, de um estado positivo para um negativo, ou de um negativo para um positivo, ou até potencializar um mesmo estado, tá? Então, vamos dar um exemplo. Eu costumo ancorar, eu utilizo muita música, né? O meu canal auditivo é forte. Então, o que eu faço? Toda vez que eu saio de uma negociação, que eu falo, putz, essa negociação foi 10 do início ao fim, né? O vendedor, ele sente quando ele fez uma negociação, uma visita, que ele foi extremamente bem do início ao fim. Quando eu saio da visita, eu entro no carro, coloco um fone de ouvido, tenho já ali a minha lista de 4 ou 5 músicas que eu gosto de usar para ancorar, e aí eu ancoro aquele momento. Então, o que eu faço? Eu coloco a música bem alto, fecho os olhos, e aí começo a reviver mentalmente aquela situação onde eu tive sucesso, tá? Então, eu estou ancorando uma situação de sucesso a uma música, tá? Então, toda vez que eu ouvir a música depois, vai me acionar, vai me lembrar aquela situação de sucesso, vai me dar mais gás para entrar no próximo cliente. Interessante, Fernando. Eu tenho um ritual, vamos chamar dessa forma, muito parecido, só que antes da visita. Antes da visita. Entendeu? Ah, tá, entendi. Eu escuto, eu tenho uma playlist no Spotify que eu escuto antes de chegar no cliente, bem alto, com os vidros fechados do carro, assim, que é realmente assim pra eu pirar e chegar no cliente ancorado. Pilhado, ancorado. Pilhado. Essa é a palavra. Mas eu nunca fiz esse exercício de quando sair do cliente com um pedido, eu escutar uma outra música ou a mesma música e ancorar com um pedido fechado para lembrar daquele fechamento. Eu vou experimentar. Show de bola. Adorei essa dica. Muito bacana. Legal. Mesmo. Faça muito isso que dá muito resultado. E aí você não precisa ter várias músicas, que nem eu tenho 4, 5 músicas que tá ali ancorado. E não é só um momento, porque cada vez que eu ouço, começa a vir recordações sempre de situações de sucesso. Certo. E aí, quando eu ouço aquela música, né, automaticamente começa a me vir a sensação de sucesso. E aquilo vai te inflamando, vai te dando um gás, uma potência para você chegar pilhado mesmo no cliente. Legal, show de bola. Bom, pra gente fechar com chave de ouro, Legal. Qual que é a sua última dica aí para quem está te assistindo, para o super vendedor, para a super vendedora que está te assistindo, Fernandão? Legal, Leandro. Bom, a dica que eu dou, cara, a gente falou muito aqui sobre comunicação, né? Sobre como você se comunicar melhor para estar no cliente. Então, a dica que eu dou é, quando você for se comunicar com uma pessoa, interagir com uma pessoa, seja numa venda, seja numa relação de amizade, familiar, esqueça você e se preocupe com a outra pessoa, tá? Essa é a dica. Eu conheci, um professor meu me deu essa dica há alguns anos atrás, e desde que eu comecei a aplicar isso para minha vida só melhorou, né? Então, esqueça um pouco de você e foque no outro. E sucesso, desejo sucesso a todos os vendedores aí que acompanham
o seu canal. Legal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Legal. E se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tá lá no fernandoaugustocoach.com.br, tem mais detalhes, tem meu blog lá dentro também, e será um prazer responder todas as perguntas que o pessoal tiver. Legal, show de bola, show de bola. Eu que agradeço você ter compartilhado tanta informação. Tenho certeza que quem assistiu até o final, tem aí um arsenal de informação para vender mais, para aumentar os resultados. Fernando, muito obrigado, de coração. Obrigado Leandro. Um grande abraço para vocês e a todo o pessoal que acompanha os Super Vendedores. Legal. Um abração, Fernando. Valeu. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.